YouTube, vamos falar sobre a sequência de acontecimentos infelizes que é o incidente de Shibuya em Jujutsu Kaisen. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, se você não leu o mangá de Shibuya, nesse vídeo aqui eu tô falando do mangá especificamente. E eu vou falar com spoiler 100% liberado, portanto, vai embora. A não ser que você não ligue pra spoiler, aí fica aí, não tem problema e tal. O arco Incidente de Shibuya é basicamente o motivo pelo qual as pessoas leem Jujutsu Kaisen. É um arco muito longo comparado com o que a gente teve até agora, e representa uma mudança na direção dessa história inteira. Esse lado mais, entre aspas, slice of life, calminho, acabou, né, gente? O ponto de Shibuya no posicionamento dessa história inteira que é Jujutsu Kaisen é ser esse grande ponto de virada onde tudo dá errado. E eu acho que Hiroki Akutami mandou muito bem na questão de progressivamente deixar a história pior. Não pior no sentido de ruim, mas pior no sentido de coisas cada vez piores estão acontecendo. Começa com uma boa quantidade de pessoas morrendo, mas civis e tal, tudo bem. Falar até disso daqui a pouquinho. Pra aí o Gojo é selado, o que é tipo, caraca, ok, isso é pesado, mas tudo bem, né? Ele só tem que descer e tirar ele do selamento ali, tirar ele daquele cubo. Então tudo bem, beleza, isso vai ser o arco, tranquilo. Aí as maldições começam a ir atrás dos feiticeiros, especificamente do Itadori, como uma maneira de enrolar todo mundo até o Gojo conseguir ser realmente selado pra sempre. E aí a história só começa a despirocar. O Toji volta, aí depois o Toji encontra o Megumi, e aí o Megumi invoca uma criatura que meio que vai matar todo mundo ali, depois de derrotar o Toji, no caso não derrotar, o Toji se mata, tá bom então. Aí enquanto isso, o Itadori apanha pra esse cara e fica inconsciente, e aí o jogo vai lá e alimenta os 10 dedos pro Itadori, e aí o Itadori volta como Sukuna, e o Sukuna começa a matar absolutamente todo mundo em Shibuya. É legal ver como a situação vai indo de ruim pra pior, pra terrível, pra desastrosa. E tudo isso de uma maneira muito caótica. Tem tipo umas 10 pessoas descendo pra resgatar o Gojo, e nós quase sempre vemos o que cada uma tá fazendo. Junto disso, acontecimentos de um canto afetam o outro, o que é muito interessante. O arco de Shibuya é muito comparado ao arco de Chimera Ants de Hunter x Hunter, muitas vezes como uma piada, só que muitas vezes não. Nunca viraram pra mim e explicaram por que os dois são comparados, mas agora eu meio que entendi. O apelo de Chimera Ants, pra mim, é esse aspecto caótico que também tá presente aqui. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tantos eventos com tantos personagens e todas essas coisas afetam uma outra. Bagulho meio teoria do caos, né? Por mais que tem certas coisinhas que me incomodam nesse aspecto no arco de Shibuya, que eu vou falar daqui a pouco. Antes disso, eu quero falar de uma coisa que esse arco conseguiu fazer, que eu acho muito difícil de fazer em histórias, que é trazer peso pra morte de civil. Mas primeiro eu vou xingar a fandom um pouquinho. Uma maneira que vendem muito Shibuya é, nossa, tem tanta morte, tanto personagem importante morre em Shibuya, caraca! Sempre vendem assim, sempre vão vender assim. Um total de 2 pessoas morrem em Shibuya e eu caguei. Desculpa, fãs de Jujutsu, eu acho que tive muito pouco tempo com o personagem pra eu ligar pro Nanami sendo explodido. Não que ele era um cara ruim, eu achava ele maneiro, mas, né? Nobara foi um pouquinho mais, uau, caraca. Só que, tipo, o mangá em si vira e fala, ela não morreu, tá? Não morreu, confia em mim, não morreu. Ela tá viva, tá bem. Não tá bem não, no caso, mas não morreu, tá? Não morreu. Dito isso, provavelmente ela morreu, mas tudo bem. Ah, é, também teve, tipo, o velho Zenin, que eu nem lembrava que existia, e o Mekamaru, que eu totalmente esqueci que ele morreu nesse arco até. Mortes em arcos como esse servem pra dar um peso à obra, pra deixar tudo mais tenso, fazer com que o leitor não tenha ideia do que pode acontecer, já que esse personagem morreu, o que mais pode acontecer nessa obra agora? Porém, eu pessoalmente não tinha apego aos personagens, então eu meio que caguei com as mortes importantes de Shibuya. É possível que esse arco tenha acontecido cedo demais, mas ao mesmo tempo o mangá era muito mediano até esse ponto, então não quero que demore mais pra chegar nesse arco. Só que eu sempre acho mais interessante quando, em uma narrativa, você ao invés de matar o personagem, você quebre ele. Destrua totalmente o psicológico dele. E faça com que ele tenha que desenvolver a partir disso. Ao invés de fazer uma coisa horrível com o seu personagem de matar ele, faça com que ele passe por um trauma insano e só meio que mude pra sempre como pessoa. E isso é uma coisa que esse arco manda muito bem, em particular logo no início, quando já trazem civis pra situação. Matar civil é tipo fácil numa obra. Ai, olha a quantidade de pessoas sem nome, sem personalidade que o vilão principal tá matando. Uau, que péssimo. Histórias usam bastante isso, porque é fácil. Se seu vilão mata 300 mil pessoas, ele é particularmente muito malvadão. Então meio que aumenta a tensão com isso. Mas você não liga pros civis. É uma obra de ficção, nada realmente tá acontecendo. É muito difícil você ter um impacto emocional quando um bando de gente aleatória que você não sabe o nome morre. Jujutsu, pelo menos, dá bastante personalidade pra esses civis. A gente tem alguns conversando, a gente tem alguns dialogando, mas mais do que isso, esses civis estão sendo mortos geralmente em uma situação onde um dos nossos personagens está presente. Os civis estão sendo usados como estratégia. Se a gente botar o Gojo no meio de vários civis e começar a matar vários deles, ele não vai conseguir usar as habilidades dele à vontade, e com isso temos uma chance. Então, em uma questão narrativa, é legal de ver isso acontecendo, mas também é interessante, porque nós sabemos que o Gojo é um cara muito frio, que consegue lidar com morte de civil, ao mesmo tempo que ele não quer que civis morram. Mas o ponto é, até quando? O quanto é necessário para
quebrar o Gojo nisso. E isso ajuda bastante nessa primeira luta do Gojo contra as maldições. Quando eles não estão diretamente atacando o Gojo, eles estão matando todo mundo em volta. O Gojo pode estar frio, mas ele não quer isso. E isso tudo é muito bom pro contraste que vem com o Itadori lá na frente. Após o Sukuna só meio que matar todo mundo que existe em Shibuya, a sequência inteira mostrando o estrago que o Sukuna tá causando e depois ele só fala pro Itadori, olha isso aqui, e você vê o garoto só quebrando, é muito bom pra tensão, pra você como leitor ficar, caralho, isso realmente acabou de acontecer, e pra desenvolver o personagem. Eu sinto que esse arco conseguiu entregar o peso da situação através dos personagens pra gente. Eles trataram esse vídeo de uma maneira parecida com como o filme de super-heróis ou histórias de super-heróis em geral tratam, de tipo, eu não conheço essas pessoas e eu pessoalmente não me importaria com elas, porém, eu sei que isso tudo é muito importante pra esse personagem. Então ver esse herói salvando as pessoas é bom porque é parte do personagem dele, parte do que ele deveria fazer. Não salvar essas pessoas seria uma derrota pra esse herói. Em Jujutsu, muito civil morre, com isso os personagens são derrotados. Em particular o Itadori, que não tá bem não. E ele fica um pouquinho pior depois, né? A morte do Bara e do Nanami, como eu falei mais cedo, serve em particular pro Itadori. Então por mais que eu não tenha apego e não tenha me importado muito com isso, eu me importei com o que isso fez com o moleque. Eu acho que Shibuya desenvolveu o Itadori muito bem com essas situações trágicas e terríveis. Agora, como eu sou pago pra ser chato, vamos fazer uma pequena crítica aqui a Shibuya. Em primeiro lugar, uma coisa totalmente pessoal aqui, tem certas lutas que eu queria ter visto em mais detalhes. Só que Gege Akutami meio que decidiu se focar em outras. Sukuna vs Jogo é um ótimo exemplo. Os dois decidem, vamos cair na porrada? E falam, vamos. E aí, corta, tá em uma outra situação e um prédio é destruído, e aí, de repente, meio que acabou a luta. As lutas do Sukuna foram muito rápidas, mas a segunda eu entendo porque foi rápida, mas essa contra o Jogo eu queria que fosse um pouquinho mais detalhada. Acho que seria mais interessante até pro final do arco desse personagem. Mas não, eu sinto até que a gente fica muito tempo naquela luta do Megumi e do Itadori contra o cara que muda o impacto das coisas. É um poder legal, mas poxa, eu quero ver em detalhes como é que aquele prédio inteiro quebrou. Agora, outra coisa que é um bagulho que realmente eu achei um problema, é que esse caos inteiro, essas 35 coisas acontecendo ao mesmo tempo, acabam criando uma situação onde eu não sei onde cada personagem está geograficamente. Claro que isso é uma coisa um pouquinho pessoal na ideia de eu nunca fui pra Shibuya. A única experiência que eu tenho com Shibuya é tipo jogar Persona 5. Então, como eu não consigo olhar pra uma rua de Shibuya no arco de Shibuya e falar, eu sei exatamente onde eles estão, um mapinhazinho de vez em quando seria legal. Só que isso só realmente me incomoda porque parece que situações só vão acontecendo porque elas têm que acontecer. Certos personagens se encontram e param em certos lugares meio que porque sim. Tipo, o Gege Akutami tava escrevendo falando, não seria muito pique se esse personagem passasse por aqui? O melhor exemplo que eu consigo dar aqui é durante a luta contra o Dagon. A Maki, o Nanami e esse velho aqui estão caindo na porrada com o Dagon. Aí o Dagon abre um domínio, beleza, tranquilo. Tá rolando a luta e do nada Megumi aparece. Oi, Megumi, tudo bem? Ele tinha, tipo, saído de Shibuya pra deixar um cara numa ambulância, basicamente. Ele volta, passa precisamente por aqui e encontra todo mundo no domínio. Tranquilo, beleza, de boas. Até que faz sentido pela ideia de que ele tava tentando descer. Por mais que o metrô seja muito grande e tenha 35 mil entradas, eu consigo aceitar a ideia de, ok, ele só passou por essa aqui, tranquilo. Além disso, o Megumi sabia que o Nanami tava indo encontrar os Zenin. Eu não tenho ideia de por que o pensamento dele seria vou atrás do Nanami ao invés de vou atrás do Itadori que tá sozinho. Mas tá bom, isso não é uma grande coisa, eu acho que faz sentido até certo ponto. Aí ele faz uma disputa de domínios e ele fala, eu vou abrir um espaço aqui pra vocês conseguirem escapar, só que vai ficar aberto por muito pouco tempo. Eu vou abrir esse buraco, vocês saem tipo 5 segundos depois o buraco vai fechar de novo, porque eu não consigo manter aberto por muito tempo, tá bom? Aí todo mundo, tá bom, aí eles vão sair e o Toji aparece e entra. O que esse cara tava fazendo pelos últimos tipo 40 minutos? Ele tava num topo de um prédio, que é lá logo abaixo de onde o Megumi tava. Aí o Megumi foi pra um lado e o Toji ficou em T-pose ali pra depois seguir o Megumi ou o quê? Eu acho que um mapinha ou um guia visual pra mostrar onde tá todo mundo a todo momento seria interessante. Ajudaria até pra criar um pouquinho mais de tensão, porque tipo, o Toji aparece em Shibuya e aí ele some por tipo 30 capítulos e depois ele realmente aparece e faz coisa em Shibuya. Talvez volta e meia ter a sensação de, o Toji tá aqui, o Toji tá ali, seria interessante, porque a gente sabe que ele pode só aparecer e intervir a qualquer momento. Mas, de novo, isso me incomoda muito mais porque eu não moro no Japão. Eu acho que se você morasse no Japão e visitasse Shibuya constantemente, você conseguiria reconhecer mais ou menos onde tá todo mundo a todo tempo, e isso ajudaria um pouquinho no entendimento da história, porque da forma que eu leio é realmente nossa, Shibuya realmente é uma sequência avassaladora de várias tragédias que estão acontecendo de uma maneira muito conveniente, né? Porque tá todo mundo lugar certinho que tem que estar. Seja como for, Shibuya é um dos arcos mais hypados que eu já vi na minha vida. Galera vende muito esse arco. Fala que é tipo uma das melhores coisas, tipo, meu Deus do céu, um dos melhores arcos modernos de shonen e blá blá blá. E agora que eu li, eu consigo dizer, esse é um dos meus arcos favoritos de mangá, pelo menos pensando assim, de cabeça. Entraria num top meu. As reclamações
explicaçõezinhas que eu dei são nada, absolutamente nada comparado com o resto do arco inteiro. Como eu falei mais cedo no vídeo, talvez ele tenha acontecido um pouquinho cedo demais. Se acontecesse depois, eu acho que seria ainda mais avassalador. Só que, tipo, o Jujutsu fica legal a partir daqui, então né? O que vocês acharam dessa coisa toda? Acham que é superestimado? Acham que o arco é tão bom quanto as pessoas falam que é? Deixa nos comentários. Daniel, você vai fazer um vídeo sobre Shibuya no anime? Talvez, se pá. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!